Ó, eu sou casado há 14 anos, né? Minha esposa é o contrário de mim, assim, absolutamente. Ela não gosta de aparecer. Eu sempre tive esse lado mais artístico, mas ela definitivamente não gosta de aparecer. E só que ela sempre me apoiou muito. Então, nessa trajetória, eu era técnico de informática, aí comecei a tocar bateria na noite, aí comecei a filmar, era filmmaker. E logo depois veio a comédia. A Não, comédia veio como bateria um na alívio. noite é porque se tivesse de dia você não tocava? Né? A gente fala de noite assim, que é baladão, né? O baladão. Sim, 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 sim. Nessa época, eu tinha balada até 5, 6 e meia da manhã. Então a gente falava à noite, tocava na noite, coisa de músico mesmo, coisa de vagabundo. E aí. Ó, quem falou foi ele, o podcast é meu. O músico não é vagabundo. Pensa num indivíduo trabalhador, é músico. E mal remunerado. Eu geralmente tenho uma piada, às vezes eu vou ministrar e eu falo assim, gente, ó, eu queria deixar aqui uma mensagem muito séria pra vocês, que assim, a minha trajetória eu fui músico, baterista, filmmaker, fotógrafo, agora eu sou comediante, ou seja, já é a minha quinta profissão mal remunerada, e agora inventei de pregar. E aí a gente não recebe nada pra pregar, graças a Deus. Mas assim, foi essa trajetória, de batera pra filmmaker, assim, muito rápido, porque roubaram meu carro. Aí eu não tinha como mais, não tinha bateria mais, não tinha carro de uma hora para outra. Aí eu consegui achar o carro, mas inventei de ir pra filmagem, fui pra filmagem, continuei filmando eventos noturnos assim. E aí eu, enquanto isso eu fazia tudo isso, eu era CLT, né? Sim, Empresa de sim. carteira assinada que era me segurava. Em 2021 decidi sair, largar pro alto e falar, vou viver de comédia de alguma forma. E aí eu tinha 5 meses pra, tipo, estourar. Tinha 5 meses. Aí deu 5 meses e eu não estourei. Eu falei, cara, eu vou passar fome, velho. Só que aí, ó, em 2021, Deus me abençoou com um texto chamado ali, o Vida de Crente, foi quando começou. E aí, no Vida de Crente começou, eu contava o testemunho do meu carro que foi roubado. E em 2022 eu inaugurei esse show. O primeiro show foi em 2021, o teste. E foi assim, ó, uma bosta. Muito, muito ruim. Mas em 2022, quando eu aprimorei o texto assim e tal, a galera gostou muito. Aí minha esposa, que é totalmente o contrário, ela gosta de comédia. Mas quando é ruim, ela chega em casa e fala, nossa, é muito ruim, não sei o quê. Aí ela viu esse show e ela falou assim, cara, esse show é muito bom. Mas só entender aqui. Esse show era o mesmo texto de um show anterior que tinha sido Não, ruim. é totalmente. É, só que o que acontece na comédia, a gente faz assim, ó. A gente tem uma ideia, um texto solo. A gente vai e testa primeiro, pra saber assim, cara, qual é a temperatura dessas piadas? A gente precisa trocar de lugar, tá muito bom, tá muito ruim. Faz o teste. O teste foi bom, aí você aprimora o texto e vai rodando. Ok. Só que esse teste foi meio ruim por vários motivos. Mas não foi a temperatura boa de retorno, entendeu? Aí em 2022, meu primeiro show, já acrescentei um outro texto, que ficou muito famoso também. E aí foi onde eu montei o Vida de Crente e comecei a ir pelas igrejas devagarzinho. Aí começou uma igreja aqui, uma igreja ali e tal. Aí a minha esposa, nessa primeira, ela falou assim, cara, esse show é muito bom. E pra eu ver minha esposa falar assim, muito bom, é porque realmente, tipo assim, pega ela desprevenida e foi uma parada cômica muito engraçada, muita relevância, porque ela sempre foi uma boa parte da vida de igreja também. E depois que ela falou isso, eu falei assim, cara, eu tenho que investir nesse texto. E aí eu comecei a lapidar ele, estudar todo dia postando conteúdo, foi viralizando a sequência. Então eu comecei em janeiro com esse texto. E em junho eu já estava viajando para Recife. Então assim, foi muito do zero ao 100 do nada, assim. Eu fui para Recife, só ganhei, eu lucrei R$ 30. Porque eu comprei um café no aeroporto e ainda fiquei devendo com R$ 30. Eu tive que lavar a louça. E aí. E considera isso já um sucesso, na verdade. Progresso, pra comprar um café no aeroporto, você tem que ser rico, milionário. E aí, ó, eu fui, tava em Recife, voltei, nem peguei hotel nem nada, 4 da manhã eu voltei. Cara, naquele dia eu voltei com uma energia tão boa, falei assim, cara, eu tô conseguindo chegar onde eu queria, porque eu sonhava muito, orava muito pra Deus chegar nesse patamar. E aí hoje, graças a Deus, é um fruto de uma correria absurda, assim, né? E hoje eu tô vivendo 100% de comédia, 100% casado, que é o mais difícil. Mas para isso tem que ser 100% cristão, né? Exatamente. E aí entra o lance do cristão. A galera sempre teve essa. Cara, como é que você vai na igreja? Eu sirvo na minha igreja local, eu sou líder de mídia lá. Então a gente está empenhado muito em fazer crescer a igreja. Sempre fui de lá desde 2001. Então não deixei minha raiz, como o senhor também continua aqui em Xerém. Então eu sempre mantive essa raiz que é onde é o pé no chão.
E lá meus pastores assim, são muito gente boa, cuidadosos. Não são aqueles pastores que querem usar a minha imagem para progredir a igreja. Então eu me sinto muito à vontade lá servindo os meus irmãos lá.